Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos do grupo da Fraternidade Irmão Aniceto, é com muita alegria em nossos corações que nós queremos aqui manifestar a nossa gratidão por mais esse convite, por essa oportunidade de estarmos aqui entre vocês, entre esses bons espíritos, para que nos auxilie, que nos ajude a trazer a mensagem da noite de hoje. Nosso irmão Sérgio nos convidou e pediu que nós falássemos um pouquinho a respeito do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E o item que nós vamos tentar falar na noite de hoje é o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma instrução dos Espíritos, que através de Santo Agostinho, ele traz essa mensagem aí, colaborando aí com Kardec, nessa obra fantástica que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto um pouco longo, a gente vai fazer aqui um breve resumo desse texto, e após a leitura a gente vai procurar fazer a interpretação à luz da doutrina espírita. E assim vamos ler aqui um trechinho para a gente continuar aqui o nosso estudo de hoje. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos em relação à dos pais tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou permanece estacionário até que deseja esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança, insatisfeitos, mas pela compreensão que alguns têm por estar mais avançados que os outros, consegue distinguir algo da verdade e, compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, toma então boas resoluções, reconhecendo que, para chegar até Deus, há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Vamos parar aqui com a leitura desse item, porque é muito longo, não? Infelizmente, não podemos concluir todo o texto, apesar de ser muito interessante, mas a gente vai procurar fazer aqui a interpretação, de acordo aí com essa belíssima instrução de Santo Agostinho. E a gente percebeu aí que ele nos traz aí essa mensagem sobre a família, já sabendo antecipadamente que ele, conhecedor de todo esse drama, na qual a gente está inserido, na parentela, então a gente fica assim feliz de ter esses companheiros do outro lado,
nos auxiliando de uma forma bastante honrosa, né, que nos traz esse conhecimento, esse cabedal, né, para o nosso próprio adiantamento, para o nosso progresso espiritual. E fazendo uma analogia sobre a família, a gente compara, né, a família como assim, um belíssimo jardim onde há várias espécies de flores, de rosas, mas entre essas flores também há sempre os espinhos. É interessante a gente analisando esse tema, né, e às vezes sempre vem algumas interrogações na nossa mente quando a gente questiona o porquê da gente estarmos aqui, né, inserido em essa família. Normalmente a gente não está contente com a família que temos e às vezes a gente interroga a Deus, questiona a Deus, por que essa família, justo essa? Havia tantas outras e justo essa. E continuando também, às vezes nós sempre falamos, eu não gostaria de estar nessa, eu não queria estar nessa, não foi essa que eu pedi, mas a gente percebe que tudo isso está dentro de uma lei da natureza. E eu lamento muito em comentar, né, que a gente não só pediu, mas a gente implorou para ter a família na qual a gente está. É essa família que nós necessitamos. É essa família que nos vai fazer progressar aqui na Terra, né? E com certeza vai dar-nos uma grande colaboração para o nosso progresso. E seguindo esse raciocínio, a gente conclui e percebemos que há dois tipos, né, de acordo com esses estudos que a gente vai procurando estudar na doutrina, a gente percebe que há dois tipos de família. Aí a primeira família está inserida na família com os laços consanguíneos e a segunda família pelos laços espirituais. Nesse contexto, a gente observa que os laços são necessários ao progresso e os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Olha só que brilhante resposta que a espiritualidade nos dá e nos conforta o coração, né? Ter esse mecanismo, ter essa maneira pela qual a espiritualidade, Deus nos dá, né, esse meio de progresso através da família. Então, a gente pode dizer que a gente não está aqui por acaso, que a gente não caiu aqui de paraquedas. Nós temos aqui a família que nós merecemos. E isso é uma forma, uma maneira que Deus, né, utiliza para nos ajudar aqui como filhos do Pai. E a gente, para seguir nessa linha de raciocínio, de pensamento, falando dessa parentela, falando sobre esses laços consanguíneos, esses laços espirituais, a gente vai pedir que um socorro a um grande espírito, que é Paulo de Tarso, que através do livro Fonte Viva, no capítulo 156, ele vai falar um pouquinho, vai fazer uma interpretação sobre a parentela, esses parentes nas quais a gente tem a oportunidade de conviver esse espaço e uns mutuamente aprendendo um com o outro. Então a gente vai ler aqui a mensagem que ele nos dá e assim vamos seguindo aqui passo a passo aqui sobre
o estudo da noite de hoje. Então vamos lá. Paulo nos fala sobre os parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que infiel. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pela causa do passado a reunir-nos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificantes na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitamos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade, somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar. É que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Fica aí, né, esse texto aí do Paulo, né, que nos dá aí uma luz, né, para o nosso entendimento sobre esses parentes, esses irmãos que estão aí conosco nessa caminhada, na evolução, uns ajudando mutualmente a cada um. Então, tudo na lei de Deus é perfeito. E a família é esse elo, né, que nos dá essa oportunidade de estar sempre buscando esse crescimento através dos irmãos. Então, a gente, na condição de filho e de pais, a gente tem esse compromisso conosco mesmo. E nada está como uma equivocação de Deus. Tudo está dentro do planejado, que foi uma oportunidade para todos nós, resgatar aqueles débitos nas quais a gente contraiu com aquelas pessoas que hoje estão conosco, que às vezes nós encontramos algum tipo de dificuldades para manter esse equilíbrio. Às vezes a gente se pergunta por que a gente tem essas pessoas que estão do nosso lado, um filho, e às vezes a gente tem 2, 3 filhos, às vezes um vai muito bem, o outro já é ao contrário, né, no dia a dia, nas lições, no seu comportamento,
E às vezes a gente pergunta por que há sempre, como diz o velho ditado, né? Por que há essa ovelha negra na família? Né? Porque um com as suas responsabilidades, a gente não precisa estar muito atento, porque ele já faz o dever por si mesmo, e o outro a gente tem que estar sempre empurrando, vigiando, nos dá aí às vezes alguns embaraços, alguns problemas, mas na realidade é esse que necessita dos nossos cuidados paternais. E os filhos, da mesma forma, os pais que ele acha que às vezes é muito rude, exige muito dele, mas na verdade são criaturas, são os pais que são os responsáveis pela formação do caráter do filho, que vai auxiliar ele nesse caminho pedregoso, difícil, nas quais nós estamos. Então, as questões do pai aí é necessário, né, nesse trabalho na educação do filho. Então, a gente só tem que agradecer, né, a Deus pela essa oportunidade. E nós temos que manter sempre, né, essa gratidão no coração para com eles, oferecer o que há de melhor em nós para ajudá-lo no necessário. Aliás, às vezes, a gente sempre faz ao contrário, a gente oferece o de melhor que nós temos em prol daqueles que de fora, que não pertencem à nossa família consanguínea. A gente sempre oferece o que nós temos de melhor para oferecer a eles. E às vezes nós relega aí aos nossos pais, né, e fica mais ou menos como em segundo plano. Como já é de família, são os nossos pais, não vai importar, a gente às vezes quer fazer uma média com aqueles que estão de fora, né? E às vezes a gente deixa de fazer aí aquilo que seria necessário. Teríamos que fazer ao contrário, oferecer o melhor para os nossos que estão aos nossos lados, os nossos pais. Ser grato a eles, né, principalmente a mãe. A mãe que nos recebeu, que nos guardou aí por 9 meses, né, que nos ajudou aí na alimentação, né, que nos amamentou, que nos vigilou aí, né, nos momentos duros, nas enfermidades. A gente não está isentando aqui o pai nesse contexto, né, nesse papel familiar. O pai, geralmente, ele trabalha fora e às vezes a mãe tem esse papel importantíssimo, né, de estar ali cuidando, zelando e às vezes com dificuldade, mas ela está ali. Então, todos os dois têm um papel fundamental. E às vezes é o contrário, às vezes é a mãe que tem que sair, às vezes o pai às vezes está desempregado. E assim, cada família faz o que possa, né, para poder auxiliar o filho que está na sua guarda. Essa joia que nós temos que lapidá-lo, né, ajudar a embelezar essa joia que Deus nos emprestou para entregar a ele, devolver a ele melhor do que quando a gente recebeu em mãos. Então é o nosso papel aqui de pais. E os filhos também têm a sua grande responsabilidade, o seu papel também de auxiliar, porque hoje ele é filho e amanhã ele vai ser pai. Então a vida é isso, é uma roda, vai girando. Cada um tem a sua responsabilidade no tempo de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que estar sempre atento, né, nessas instruções que esse Espírito nos auxilia tanto, que nos dá essa grande oportunidade de estar sempre aprendendo com eles. E seguindo, né, com esse pensamento aí que os pais têm para conosco, essa caridade que eles tiveram, né, de nos receber, de abrir as portas
para que nós pudéssemos estarmos aqui, né, desfrutando dessa bendita oportunidade que Deus nos deu através da reencarnação. E sem eles, não seria possível a gente estarmos aqui, porque a gente, geralmente, pelo nosso egoísmo, a gente não percebe isso, né? A gente pensa só em nós, o orgulho, o egoísmo. Então, se realmente a gente quer chegar a Deus um dia, só existe um caminho, a caridade. A caridade, não falo da caridade material, na caridade que a gente, com os recursos materiais, a gente compra alguma coisa para oferecer a alguém, a pessoa que está necessitada. Eu falo, estou comentando aqui uma caridade mais profunda, a caridade como entendia Jesus, segundo os próprios espíritas questionaram, né? Aliás, Kardec questionou aos espíritos, né, como Jesus entendia essa forma de caridade. Então, essa questão está no Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou, na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando ele questionou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus. E eles responderam uma resposta bastante profunda, em 3 palavras: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolutas, ser bom para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, esse é o caminho. Se a gente realmente quer chegar até Deus, a gente tem que procurar esses meios para conseguir esse objetivo, né? A nossa própria salvação. Se nós quer chegamos a Deus, tem que ser através desse caminho, porque sem ele seria impossível a gente alcançar esse patamar. Então a gente tem que procurar sempre através desse esforço comum, né, de estar sempre esforçando cada dia mais para receber aí essa oportunidade de crescimento que nos vai fazer pessoas melhores. E nós aqui, como filhos, né, a gente tem que nos esforçar a cada dia para não falhar, porque a nossa responsabilidade para com os nossos pais é bastante alta. E temos que, cada dia, poder oferecer o melhor que nós temos de nós para com eles. É muito triste a gente perceber, né, em outras famílias, essa falta de gratidão, essa falta de respeito que os filhos têm para com os pais. Geralmente a gente vê aí pais abandonados aí nos asilos sem uma única visita durante anos. Deixamos aí aqueles que nos recebeu aqui com muito carinho, e quando eles mais necessitam da gente aí, a gente abandona eles aí nesses locais aí que às vezes nos deprime, né? A gente sabemos que a qualidade de trabalho que são oferecidos ali para aquelas pessoas, para aqueles irmãos nossos, né, que se encontram em uma situação difícil, né, final da sua existência aqui, ali abandonado, né, abandonado por seus entes queridos, para os seus filhos, nas quais aqueles que ele tanto ajudou. Se hoje às vezes algum tem aí alguma formação, tem algum título, tem um bom emprego, e eles esquecem aí do passado,
esquece dos pais que tanto esforçaram ali durante horas, noites a fio, para dar o melhor, para dar o estudo, para fazer o melhor que eles puderam, materialmente falando, para poder auxiliar na vida aos seus filhos. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque a responsabilidade dos filhos, se eles realmente cometer essa falha, eles serão cobrados no futuro. E com certeza vai ser muito doloroso o seu retorno, porque os pais, a gente tem assim um carinho, deveríamos ter esse carinho para com esse devotamento, esse amor recíproco, né? É uma forma da gente retribuir tudo aquilo que eles fizeram para conosco. E assim a gente vai chegando ao final do nosso encontro de hoje. Eu gostaria de finalizar aqui com uma breve historinha, né, que nos vai fechar o nosso encontro, nosso estudo, né, trazer reflexões profundas para o nosso estudo da noite de hoje. É uma historinha que tem o título sobre a coisa mais bela do mundo. O que seria isso? A coisa mais bela do mundo. Então, essa historinha narra a vida de um famoso pintor, um jovem pintor, que adquiriu aí durante a vida, através aí de seu esforço, né, muito sucesso na arte através da pintura. Então ele era bastante conhecido no mundo todo e ele estava assim passando por um momento de muita dificuldade, de muito assim, estava perdendo um pouco da concentração, estava perdendo um pouco assim da inspiração para poder retratar nas obras o seu pensamento, as suas ideias. Então ele não estava conseguindo manter esse equilíbrio, manter essa inspiração, né, para produzir o seu trabalho através da sua obra artística. E assim, um belo dia, ele sai de casa, caminhando, assim, sem direção, pelo bairro. Era assim, um dia, assim, início da manhã. Ele saiu, sem dizer a ninguém para onde ia, e saiu caminhando aí pelas ruas da cidade. Foi caminhando, pensando, e ele pensou que dando uma volta, dando um passeio, talvez ele pudesse ter contato com as pessoas, com a natureza, quiçá ele podia reencontrar aí essa inspiração que ele tanto desejava para seguir aí o seu trabalho. E assim foi caminhando, foram passando por lugares que ele jamais não tinha assim, lembrava que já tinha passado por ali, não recordava, e foi caminhando e chega um certo momento, ele encontra com um padre que era conhecido dele ali na cidade, no bairro onde ele morava, e o padre percebeu, né, que ele estava assim um pouco triste, diferente, aproximou-se dele, conversou com ele, cumprimentou ele e perguntou o que passava, e ele respondeu, né, comentou com ele, abriu o seu coração e disse que faltava ali inspiração, que não estava conseguindo trabalhar por falta de concentração, faltava inspiração, e ele não sabia o motivo por que ele se sentia daquela forma. E conversando com ele, depois de alguns minutos, ele pediu, padre, será que você não tem assim, alguma ideia que podia me dar para que eu pudesse assim, readquirir a inspiração?
E o padre pensou e falou para ele: eu tenho uma ideia, por que você não fala sobre a fé? Aí ele pensou um pouquinho e respondeu ao padre, falou assim, mas a fé é muito bonito, muito interessante na comunidade, na sociedade, mas para mim não serve, porque é um pouco abstrato. Eu gostaria de alguma coisa mais concreta. E assim, eles se despediram, saiu, continuou caminhando, e o tempo foi passando, e ele pensando sobre a fé. Realmente ele não conseguia fazer nada com algo assim abstrato. Passa um pouco, ele encontra uma jovem que era conhecida ali dele também, foi sua aluna, que estava morando ali também naquele bairro, e eles se reencontraram ali, começou a bater um papo, a conversar e tal. E ele falou também do seu drama, comentou com ela, abriu seu coração para com a jovem, do que estava passando, e pediu a ela se ela não tinha, né, alguma ideia que poderia sugerir a ele para que ele pudesse ter esse sinal, voltasse a ter essa inspiração que ele tanto desejava. E ela, como jovem, logo já veio na sua cabeça e falou para ele, por que você não pinta o amor? Porque todo jovem fala de amor, né? Todo jovem gosta de amor. Nós também, adultos, também gostamos. Mas o jovem tem uma facilidade a mais para falar sobre o amor. Algo tão importante na vida também, na sociedade. Porque sem um amor é tudo mais sem graça. Então ele pensou, né, no que ela falou, na ideia dela, e respondeu para ela, mas o amor, apesar de ser muito bonito e tal, mas é algo abstrato. Eu gostaria de algo mais concreto. Não me serve de momento. Bom, ali eles se despediram também, ele saiu, continuou a caminhar, né, e nada de encontrar a inspiração. E quando foi mais ou menos quase ao meio-dia, ele encontrou com um grande amigo dele, um conhecido, um militar, que era um veterano de guerra, e eles conversando, batendo papo, foi tomar um café, o papo vai, papo vem, e ele relatou, né, porque o amigo dele, o veterano de guerra, notou, né, que ele estava um pouco triste, estava um pouco assim, escabriado, né, perguntou para ele o que estava passando, se tinha algum problema na família, o que estava acontecendo com ele, que ele notou que ele estava um pouco triste. E ele falou, né, que não estava conseguindo trabalhar, que estava com esse problema e tal, e que não estava sentindo assim bem, que não tinha inspiração, né, e queria abandonar tudo, que não estava conseguindo, porque isso já fazia meses que ele estava sentindo desse jeito. Então ele estava perdendo um pouco assim daquela alegria. Aí perguntou também para ele se ele não tinha uma ideia. Aí o soldado, o veterano, respondeu para ele, tem uma ideia, por que você não pinta a paz? E ele, assim como ele respondeu para o padre e para a moça, ele respondeu para o amigo, mas a paz é algo abstrato, a mim também não me serve, eu queria algo mais concreto. Bom, enfim, se despediram, ele seguiu sua caminhada em busca da tão solicitada inspiração que não vinha, e foi caminhando, entrando em ruas estranhas, em outros bairros, e chegou a um certo ponto que ele não se deu conta, ele estava na rua da casa dos seus pais. O pai morava também um outro bairro adjacente, e ele não percebeu que tinha caminhado durante tanto tempo e que estava ali justamente na rua da casa dos seus pais.
e pensou, bom, como eu já estou aqui, né, vou chegar até a casa dos meus pais para fazer uma breve visita a eles. Isso já fazia alguns meses, né, apesar do pai estar tão perto ali, morando perto da casa, praticamente no mesmo bairro, mas ao mesmo tempo muito distantes. Estava muito afastado dos pais. Então, ao chegar ao portão da casa dos pais, ele observou que o pai ali estava cuidando do jardim, a mãe estava fazendo uma outra atividade. Ele viu a alegria ali dos dois naquela tarefa e de repente surgiu aquela inspiração que ele tanto necessitava. Ali a inspiração estava tão próxima dele, o que ele tanto desejava, e ele buscando durante meses e não conseguia. Ele conseguiu a inspiração que ele desejava. Veio na mente, por que não retratar na pintura a figura da família, do lar? E assim, depois de estar ali com os pais, almoçou junto, tomou café da tarde, ficou ali muito tempo com eles, batendo papo, conversando sobre a vida. E assim, ao retornar para casa, ele reiniciou com a sua grande inspiração, na qual todos nós temos e temos que buscar do fundo da nossa alma, que é a grande inspiração para nós estar mais perto do que a gente imaginamos, que são nada mais, nada menos que a nossa própria família, a nossa família consanguínea. Esses irmãos que estamos aqui hoje na condição de filhos e que amanhã podemos ser pais, maridos ou mulheres, não importa o grau de parentesco. O importante sempre é agradecer sempre a Deus a oportunidade de estarmos aqui unidos como irmãos, buscando o nosso próprio objetivo de cada um, que é a nossa própria evolução espiritual. No mais, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a espiritualidade amiga que nos auxiliou nesse momento e que a paz de Jesus continue conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos e que assim seja.